A paz do Senhor a todos. Podeis vos assentar, queridos. Trago boas novas para toda a igreja. Eu acabo de chegar. Eu falo isso, irmãos, porque eu sempre digo que vocês merecem satisfação. Porque o pastor de vocês, ele está internado e eu sei que muita gente fica ansioso. Como é que está o pastor Cino? Até porque me cercam por onde eu passo, perguntando como ele está. Então já respondo de atacado, por atacado. Passamos ontem na presença de Deus aqui numa reunião maravilhosa com todos os obreiros do campo de Camburu, aproximadamente 480 a 500 obreiros. Hoje pela manhã, uma linda consagração das 9 às 12 com os nossos obreiros. Assim que encerrou a reunião, eu já fui rápido para Blumenau para dar um cheirinho no nosso Pai e trazer notícias. E as notícias são das melhores. Inclusive, ele pergunta muito, porque vocês sabem que o pastor Cizino, ele tem uma paixão tremenda por vocês, pela igreja. E eu disse a ele que a igreja está uma bênção. E ele conversou bastante conosco, uma equipe de pastores nós fomos. Fomos eu, pastor Júnior, pastor Nonato. E ali houve Santa Ceia, houve oração, houve hinos e houve unção. E Deus está naquele quarto, irmãos. Deus continua confundindo, porque Deus confunde mesmo. A Bíblia diz que Deus confunde o grande, né? Deus pega o pequeno para confundir os grandes. Deus pega, né, aqueles que não são para confundir os que são. Então, na verdade, hoje, ali conversando com o enfermeiro, ele bem ao lado do pastor Cizino, ele disse... Eu disse, o que a medicina diz do meu pai? Responde, na frente do meu pai aqui. Ele disse assim... Eles já se calam, porque a medicina, a maioria deles não crê em Deus. Eles crê, né, em algo que está acontecendo, a medicina evoluiu e tal, mas quando se fala de um milagre, pode ser. Só que o pastor Cizino está sendo diferente. Pastor Cizino, os próprios médicos estão dizendo, o superior, maior, aquele que vocês invocam, ele tem ouvido a voz de vocês mesmo. Então o pastor Cizino manda um beijo no coração de todos, está muito feliz, porque está evoluindo a cada dia, e em breve ele vai estar aqui para a glória de Deus. Eu quero trazer uma palavra, irmãos, bem rápida, mas para edificação dos nossos corações. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 16. Uma passagem bíblica que nos chama bastante a atenção. 1 Samuel 16. É uma passagem que eu gosto muito, sempre de estar lendo, e cada vez que eu leio, eu vejo que o nosso Deus, ele faz o que quer, quando quer, e com quem ele quer. Quem achou, diga amém. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer.
e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, a qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Coisas lindas que a gente lê na Bíblia Sagrada, que o nosso Deus Todo-Poderoso faz. Nós entendemos nesta passagem bíblica, queridos, que Deus, todos nós sabemos que Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é hoje e sempre será. Deus não mudou. O homem é quem muda. O homem é quem se equivoca. O homem é quem se engana. Aqui, a palavra do Senhor, quando o Senhor diz a Samuel: não vê, não vai enxergando como enxerga os homens, porque os homens olham para a aparência e se enganam, mas o Senhor conhece e vê o teu coração. Eu já quero liberar uma palavra para a tua vida nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus está te contemplando quando ninguém está imaginando o que está se passando contigo. Quando o próprio profeta, ele quis olhar para a aparência, o Senhor disse: não olhe assim para a aparência, não olhe como olha o homem. Sabe qual é o problema do olhar do homem? É nos julgar, é te julgar. Tem muita gente caída, entristecida, desamparada, parados na jornada, sem fazer mais nada, por um dedo
Por que não dizer um dedo na cara, como diz o Catarina, ou um dedo no rosto, no semblante? Por um julgamento do homem. Tem muitas pessoas que não estão fazendo a obra de Deus porque estão entristecidos, porque alguém se achou melhor que todos e apontou o dedo. E nesta noite Deus chega dizendo: não apontes o dedo, não julgues como julga o homem, porque eu conheço o coração. Quando você fala, esse não presta, esse é um caco, eu estou dizendo, ele é meu, ele chora, eu tenho colhido as suas lágrimas, e tenho um projeto na vida dele, e acabou. Analisando a passagem bíblica, nós estamos vendo o amor de Deus para com os seus escolhidos, para com os simples. O próprio pai biológico não valorizou o seu filho, que Deus estava olhando para ele como futuro rei de Israel. Apresentou-lhe 7 filhos, foi passando um por um, e o próprio pai achava, talvez vai ser aquele ali. E de repente o Senhor soprava no ouvido do profeta: não é esse também. O próprio pai está equivocado. Passa o próximo, terceiro, não é este também. O quarto também não é este. E lá vem o quinto e também não é este. O sexto e o sétimo e também não é esse. É necessário o profeta olhar para o pai e dizer: tu não tens mais filho mesmo? Se eu sou homem de Deus, tem alguma coisa errada aqui. Ah, tenho. Só que está lá no campo, é o menor. Está lá cuidando das ovelhas. Aí o Senhor fala e soa nos ouvidos do profeta: aí está o homem a quem eu quero ungir, a quem eu escolhi. Então manda chamar ele. E o profeta diz naquele momento a Jessé, seu pai: pode mandar chamar o moço. E ninguém vai se assentar nesta mesa enquanto esse humilde, mal cheiroso, que vocês acham está lá no rebanho, não vale nada para vocês, mas para Deus, ele é rei de Israel. Chame o moço, e ninguém vai se assentar na mesa. Foram, talvez até meio frustrado, os próprios irmãos que não valorizavam o seu mano, agora caminhando pela estrada, um conjecturando com o outro. Esse profeta está meio maluco, esse profeta está errado, esse profeta está enganado. Ora, Samuel está fedendo ovelha, está catingando ovelha, está lá cuidando dos animais. Aí Deus fala assim: ninguém vai assentar na mesa enquanto ele não chegar. Querido irmão, a vitória tua é grande. Deus tem olhado para ti diferente que o homem tem olhado para você. Nós temos aqui, analisando essa passagem bíblica, algumas possibilidades para os seus escolhidos. Possibilidades estas que só Deus faz. Porque quando somos julgados pelo homem, para muita gente, eu e você, já estaríamos às traças, jogados à míngua. Muitos de vocês não seriam evangelizados, não estariam aqui nessa noite, se não fosse a compaixão de Deus pela tua alma, que enviou seu Filho único para morrer por você e por mim. É por isso que nós estamos aqui. O mesmo valor que o pastor tem por ter um PR na frente, você tem para Deus também. Mas muitas das vezes, por você talvez não ter um cargo eclesiástico, você às vezes nem a mão é estendida para te cumprimentar ou te dar um abraço. Só que eu quero te dizer algo lindo: o Espírito Santo está agarradinho com você. O Espírito Santo está abraçado, entranhado com você. O Espírito Santo não te abandona, não te larga. Quando alguém não te dá as mãos ou a mão para nem te cumprimentar, Ele está dizendo: é você mesmo, é meu escolhido, eu tenho um projeto, é uma bênção nas minhas mãos, e acabou. Deus pode levantar alguém totalmente desconsiderado para você.
Deus pode levantar alguém totalmente desconsiderado. E sabe o que Deus quer? É que venhamos ter esta visão de olhar para o homem quando muitas pessoas estão chutando, e Deus está dizendo: eu quero usar, Ele vai pregar, Ele vai ser uma bênção, e o homem, o ser humano está chutando: sai fora daqui, porque tu é um caco, tu não vale nada. E Deus está dizendo: se tu soubesse como eu quero usá-lo na minha mão, tu não farias assim, tu abraçarias e traria para a minha casa, e eu transformaria, e tu verás que ele vai ser uma bênção, um vaso escolhido, eu encherei. Mas o problema é que ao invés de acolher, bota para fora da casa do Senhor. Nós estamos vivendo dias, irmãos, quando o amor está se esfriando. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará, é Bíblia. Amor é amor. Isso dentro da igreja, tem muitas pessoas batendo na porta: por favor, pastor, por favor, irmão, por favor. Mas ao invés de chegar para o pastor e dizer: pastor, vamos dar uma mão amiga, pastor, vamos dar uma ajuda. Não, pastor, é o seguinte, não ajuda, pastor, é um caco, não vale nada. E Deus está dizendo: não faz isso, porque eu estou olhando diferente, eu quero abençoá-lo, eu quero usá-lo, eu tenho um projeto nessa vida. Eu hoje fiz o pastor Cisino, ele já é chorão, mas ele chorou mais um pouquinho hoje. Eu disse a ele que há aproximadamente 4 terça-feiras atrás, eu estava ali no gabinete pastoral. Alguém que está aqui na igreja, alguns irmãos da terceira idade estavam ali comigo. E de repente, eu atendendo esses irmãos que estavam ali, para o senhor pastor Reuel, alguns assuntos, resolvendo daqui, dali, carta de recomendação, de mudança para Camboriú, e como que eu faço, e de repente entrou um bêbado, chegou na porta, mas 100% bêbado, se segurando na porta para não cair, com uma bolsa na outra mão, com uma garrafa de cachaça dentro, e eu com a Bíblia aberta em cima da mesa pastoral. Aquele bêbado, é claro que o bêbado perde a noção, e o bêbado entrou na sala, sem pedir licença para os irmãos, eles se afastaram, ficaram meio preocupados, e aquele bêbado disse: você me ajuda? Eu disse: depende de você. Você me ama? Eu disse: eu amo a tua alma, como Jesus te ama. Você pode me ajudar? Mas bêbado, e pegou a garrafa e tomou mais um gole. Alguém ali dentro disse: pastor, o que é que a gente manda ele parar de beber? Eu disse: não, porque a minha arma está aqui, é a Bíblia. A dele, ele está escravizado por Satanás, e a cachaça, por enquanto. Calma, calma que Deus vai fazer uma obra. Você me ajuda? Eu disse: eu te ajudo, mas você tem que se ajudar. Vamos fazer um negócio? Ele assim: o que você vai fazer por mim? Eu disse: eu pego você, coloco no carro, agora mesmo, e nós vamos para um desafio jovem, onde só tem homens de Deus. Vai ser jejum, oração, consagração, palavra, e você vai ser liberto, e você vai voltar a ser o que você já foi um dia. Você já foi cantor, você foi músico na igreja, e hoje você está com 50 e poucos anos de idade, aí ébrio, escravizado por Satanás. Eu sei que você está chapado de cachaça, mas você está me entendendo. Estou entendendo, mas quando que eu vou? Eu disse: você vai agora, você quer? Quero. Tinha um irmão dentro do consultório, ou seja, ali do escritório, do gabinete pastoral. Ele sentiu a presença de Deus tão forte, disse: pastor Reuel, eu me disponho a levá-lo agora, se é assim. Eu disse: vai mais um companheiro com o senhor. Foram em 2, com esse irmão ébrio, foram 3. E foram diretamente para o Bom Samaritano. Aparentemente, amanhã eu receberia uma notícia, isso era na terça, na quarta. Pastor entrou por uma porta, passou a noite, passou o efeito do álcool, fugiu, foi embora. Mas eu não recebi essa notícia. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, passou mais um dia, 3 dias, 4 dias, 2 semanas, passou um dia, 3 dias, 4 dias, 3 semanas, um dia, 3 dias, 4 dias, 4 semanas eu recebi uma fotografia no meu celular. O pastor Moisés Martins do Bom Samaritano abraçado com aquele homem sorrindo assim, ó.
Eu liguei na hora, pastor Moisés, e daí? Pastor Reuel está liderando a turma do jejum, da oração, está tocando violão, está tocando hinos ao Senhor, mas se eu olhasse como olha o homem, nunca que eu botaria aquele homem bêbado, cachaceiro, dentro de um carro. Naquela hora que o culto estava começando, tanto que eu falei ao meu amigo querido evangelista Wesley, começa o culto com o pastor Silas lá, que eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Temos que ter essa compaixão, temos que ter o colírio do Espírito Santo nos nossos olhos, quando muitas das vezes não temos, ficamos olhando e julgando, não, esse também tem que ir para fora, não, esse também. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, pela humanidade inteira, pelos podres, pelos pecadores, e nós não queremos perdoar ninguém. E agora o ladrão na cruz, faltando segundos para a sua morte, reconheceu que era Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não teve tempo aquele homem de cultuar, de ser batizado nas águas. Jesus olha para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Deus pode levantar alguém totalmente desconsiderado. Não se surpreenda se daqui mais um tempo esse homem estiver aqui na frente dizendo: eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, e começar a cantar um hino de louvor ao Senhor, e contar o testemunho, que ali naquele gabinete pastoral, quando nem a sua família dava mais valor para ele e crédito, ele foi levantado por Deus lá no Bom Samaritano, porque alguém estendeu a mão. Precisamos fazer isso. Davi, desacreditado pela sua própria família. Davi, o próprio profeta se equivocou ali, e Deus chamou a atenção dele: peraí, não olha como olha o homem, eu tenho projetos, eu quero fazer grandes coisas, não deixa a emoção tomar conta de ti agora, me busca, fica na minha presença que eu vou te revelar. E Deus faz surpresa, irmãos. Olha só que coisa linda aqui. Deus pode te fazer uma surpresa. Nós sempre sabemos, irmãos, lendo essa passagem bíblica, nós começamos a entender que os irmãos de Davi, eles não entenderam foi mais nada. O pai de Davi, ele nem imaginava uma coisa dessa. Mas nós entendemos que de repente eles tiveram que entender que Deus tinha um projeto na vida desse moço, que não estava nem no seio familiar, estava longe, estava lá cuidando das ovelhas, e Deus estava lá, era de olho nele, ele ali tocando a sua harpa, cuidando das ovelhas, e Deus dizendo: tem um projeto na tua vida, vai ser rei de Israel, enquanto muitos ou todos não dão a mínima para você. E de repente aquele homem está ali, o Davizinho está ali, e chegam os seus próprios irmãos: ei, tem um profeta lá em casa, e nós viemos aqui te chamar. A vida, irmãos, a gente costuma dizer que é uma roda gigante. Às vezes muita gente que está no topo fica pisando nos que estão embaixo. Esquecem-se que amanhã você pode estar lá, porque Deus tem um projeto na tua vida também, e é um precisando do outro. Então nós temos que entender que a nossa vida é uma surpresa, e Deus quer nos fazer uma surpresa. E Davi sofreu essa surpresa lá no campo, e de repente ele está ali atento, cuidando dos animais ferozes, cuidando das ovelhas do seu pai, do rebanho, e lá vem os seus irmãos, e é uma surpresa para ele: ei, ninguém vai se assentar na mesa enquanto tu não chegar. Ninguém está entendendo, nós aqui não estamos entendendo o que é, mas é para você acompanhar a gente. Está todo mundo em pé lá em casa, e o profeta já deu ordem: não se assenta ninguém nessa mesa sem você chegar. Então vem, acompanha a gente. Lá vem Davizinho agora. Aí a Bíblia fala, que coisa linda, né? E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então o profeta Samuel se levantou e voltou para Ramá. Não fique pensando que as promessas de Deus não vão se cumprir na tua vida. Não fique dando ouvido aos que só têm pensamentos negativos. E muitas das vezes
Você vai contar uma bênção, uma visão, um sonho, uma promessa de Deus que você tem na sua vida para este alguém, e esse alguém te entristece. Esse alguém se descarta isso, deleta da tua mente. Jamais Deus vai fazer isso se cumprir. É muito complicado acontecer isso com você. Você não acha que é muito para você? Querido, eu estou aqui nessa noite dizendo a você que o nosso Deus não mudou. O Deus de Samuel, o Deus de Jessé, o Deus de Davi, Ele está dentro desse templo nessa noite, dizendo: eu sou o mesmo Deus, e quero agir na tua vida. Dê lugar, e verás o que eu vou fazer. Eu tenho uma surpresa para fazer na tua vida. Deus fez uma surpresa naquele dia, tanto para o pai, para os irmãos, como para o próprio Davi. Mas como eu? O que está acontecendo? Não estou entendendo. É você. Se você não chegar lá, ninguém vai se assentar na mesa. Se você não chegar, ninguém vai comer. Se você não chegar, não vai ter festa. Se você não chegar, o homem não vai entregar o recado que Deus mandou. É com você o negócio. Ei, é com você o assunto. Deus tem um projeto na tua vida. Não desvaneça. Tem pessoas aqui dentro da igreja hoje, já foi feita uma oração, mas tem pessoas aqui dentro da igreja, meus irmãos, que estão pensando que nada mais vai dar certo. Até porque eu já fui procurado antes do culto ali. Tem pessoas pensando que estão com a sua vida arruinada a ponto de não conseguir resolver mais. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Deus está falando é com cada um de nós, porque a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é viva e eficaz. Essa passagem bíblica que nós acabamos de ler e estamos pregando, é Deus falando conosco. Você quer saber de uma profecia de verdade? Leia a Bíblia. Você quer ver Deus falando contigo de verdade? Leia a Bíblia Sagrada. Aqui está a palavra de Deus. Então não desanime. Não pense que tudo está acabado, porque Deus quer te fazer uma surpresa, como fez na casa de Jessé naquele dia, como fez para Davi. Está dizendo: eu vou te levantar, eu tenho um projeto no teu seio familiar, na tua vida, e não desanimes. Queira todo o inferno ou não, queira os inimigos da terra ou não, se Deus tem um projeto na tua vida, ou na minha vida, é só nos colocarmos à disposição de Deus, e falarmos: eis-me aqui, Senhor, usa-me na tua obra, e Deus vai nos usar. Deus quer te fazer uma surpresa. Eu estava no programa de rádio, olha só, que surpresa linda, atendendo os ouvintes, e mais um ouvinte, alô, e mais um ouvinte no ar, alô, e de repente: alô, quem está falando? Pastor Reuel, eu queria falar fora do ar com o Senhor. Mas eu lembro, meus irmãos, que eu trouxe uma reflexão no rádio, e comecei a orar após a reflexão. Olha que coisa linda. Comecei a orar, e na oração, houve um momento que eu disse: Senhor, entra nesta casa de prostituição agora. E sabe que horas que era isso? Era quase 3 horas da madrugada, era numa madrugada com Deus. A hora que veio na minha boca: entra nessa casa de prostituição agora. Pega essa prostituta que está ouvindo o rádio. Uma prostituta ouvindo o rádio dentro de uma casa de prostituição. Tem que ser doido para orar assim, né? Mas eu acreditei, porque eu estava passando na minha frente. Deus fala: hora que alguém está ouvindo, e é um peixe que eu quero na minha obra. E eu orei, disse: Senhor, toca nesta mulher. Nesse instante, nesta madrugada, eu te apresento a vida dessa prostituta que está nesse prostíbulo, porque ela é uma bênção, e tu vais arrancar ela dali agora, em nome de Jesus. Fiz essa oração, doido, maluco, na madrugada, e ficamos ali, continuamos o programa. Passou-se o tempo. Aí outro dia nós estávamos no programa Voz Missionária, e atendendo os nossos ouvintes, de repente o pastor Jorge atendeu o telefone, e uma mulher disse, e eu ouvi no ar: eu quero falar com o pastor Reuel fora do ar. E eu peguei fora do ar: a paz do Senhor, pastor Reuel. Tudo bem? Eu disse: tudo bem, quem fala? Aí ela disse o nome: pastor, eu não quis falar no ar. Por quê, minha irmã? Porque é o seguinte, pastor,
Eu não sei se o senhor vai lembrar, porque faz tempo, mas teve uma madrugada aí, o senhor trouxe uma reflexão no rádio, uma pregação, e o senhor começou a orar. De repente, pastor, com a sua oração, o senhor entrou dentro de uma casa de prostituição. E o senhor disse: Senhor, essa mulher prostituta que está me ouvindo agora, restaura a vida dela, liberta e faz dela, Senhor, um canal de bênção nas tuas mãos. O senhor está lembrado, pastor? Disse: irmã, eu estou lembrado. A gente não esquece, é verdade, irmãos, uma oração como esta. Disse: não, irmã, não esqueci não, estou lembrado. Aí ela disse: pastor, eu estou só ligando para dizer ao senhor, por que eu não entrei no ar? Porque esse testemunho, depois eu quero contar ele ao vivo. Mas eu quero, pastor, dizer ao senhor que estava eu com outra colega minha aquele dia dentro de uma casa de prostituição. E por sinal nós sintonizamos a rádio Paz no Vale. E o senhor estava fazendo aquela oração. Quando o senhor falou, essa mulher que está dentro da casa da prostituição, ou de prostituição me ouvindo agora, toca nela, porque tu tens, Senhor, um projeto na vida dessa mulher. Eu olhei para a minha amiga, pastor Reuel, e disse: tu está vendo a coragem desse pastor? Deus está falando com a gente aqui, e eu sou desviada da igreja, eu não posso mais ficar aqui. Tu tens coragem de ficar aqui ainda? Deus entrou aqui dentro para falar com a gente através do rádio. A amiga dela disse assim: sei lá, será que é com a gente? Ela disse: não, eu não sei, eu tenho certeza que Deus falou comigo. Se tu quiseres ficar aqui, tu fica, mas eu estou pegando as minhas trouxas e estou saindo daqui agora. Pastor, eu estou ligando para o senhor, porque daqui 15 dias eu vou casar com um missionário, e nós estamos indo para o campo missionário. Muito obrigado por ter lembrado de nós, dentro de um prostíbulo. Deus não vê como o homem vê. Deus não olha como o homem olha. Às vezes você coloca teu rosto no chão, você chora, porque você está sendo muitas vezes julgado, é dedo na tua cara, é pessoas dizendo: você não vale nada. Quando ele morreu na cruz do Calvário, de braços abertos, pela minha e pela tua alma, e disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E o homem não está tendo essa visão. Que possamos mudar o nosso conceito. Eu tenho dito de um tempo para cá, aos colegas meus, amigos, pastores e outros colegas, faz muito tempo que eu venho falando isso: não me transmitam coisa ruim. Nesses ouvidos aqui não, me transmitam coisas boas. A Bíblia diz: da minha boca só saem palavras boas. Se você soube alguma coisa ruim que falaram da irmã Maria, do irmão Pedro, do irmão José, não vai até ele contar essa coisa ruim. Dobra o joelho e ora. Depois bate nas coisas: estamos orando por você e a vitória é nossa em nome de Jesus. Eu tenho dito, eu tenho conversado com Deus e pedido a Deus para que o colírio do Espírito Santo seja gotejado nos meus olhos, para que quando eu possa olhar você, eu possa ver virtudes. Eu possa ver virtudes. Porque quando alguém olha para você e diz assim: rapaz, você está feio, hein? O Espírito Santo diz assim: não, ele está feio, não, é os teus olhos que estão. Tu estás com uma catarata espiritual. Se tu olhasse o colírio do Espírito Santo, tu irias ver um santo homem de Deus, um projeto de Deus, uma santa mulher de Deus. Você abraçaria, você não julgaria, você não apontaria, você não diria palavras ruins, não desanimaria, mas diria: Deus tem um projeto na tua vida, eu vejo com meus olhos da fé, tu sendo usado nas mãos de Deus. É desse jeito que Deus quer que vejamos. E foi desse jeito que Deus mandou Samuel agora olhar para Davi. Jeito, olha por esse âmbito, porque esse menino que o pai não disse para você, tem mais um além desses 7 aí. Pode perguntar que tem. E esse eu quero usar como rei de Israel. E o profeta teve a sensibilidade de dizer: acabaram-se os jovens, acabaram-se os mancebos, são só esses mesmo? E o pai teve que, de repente, até meio atônito:
como é que é? Mas espera aí, tem um nó ceguinho aí, o meu filho, é um molecão, é um catinguento de ovelha. Sim, mas e daí? Onde ele está? Está lá no campo, está apacentando as ovelhas. A voz do Senhor entrou no ouvido do profeta: Samuel, é ele, é este mesmo. Ei, meu irmão, minha irmã, manda dizer, é você, meu irmão, é você que Deus tem um projeto traçado. É por isso que você sofre retaliações, é por isso que você sofre perseguições, é por isso que muitas das vezes você não tem nem dormido direito, porque o projeto é grande na tua vida, e um profeta chegou para você e falou isso, Deus usou alguém para falar para você, ou você contou alegremente para alguém, o diabo ouviu, e você está sofrendo retaliações infernais, a ponto de desacreditar. Mas eu vim na noite, ungido por Deus, dizer que Deus de Davi está aqui, dizendo, é você mesmo. Por que ficar recuando, desacreditando das promessas de Deus? Deus falou, está falado, está registrado o cartório dos céus, e é você mesmo que Deus escolheu. Olha esse tópico aqui agora. Deus levanta o homem aonde ele estiver. Eu acabei de falar de um bêbado e de uma mulher num prostíbulo. Aí você está aqui servindo ao Senhor Jesus, você está procurando fazer de tudo para vencer as tentações, você está procurando fazer de tudo para servir ao Senhor fielmente, e muitas das vezes está vindo retaliações, maus pensamentos, conversações, palavras de desânimo, e você está dando crédito a essas palavras? Eu venho nesta noite como ungido de Deus, para dizer a você, não dê ouvidos, não dê ouvido a essas mensagens infernais, não dê crédito a essas palavras que dizem que a tua família não vai melhorar, que o teu filho não vai ser uma bênção, que o teu esposo não vai ser uma bênção, que o teu esposo não vai voltar. Não digas, Deus não vai mais resolver a minha situação. Eu vim nessa noite dizer a você, a autoridade do nome de Jesus, que o Deus de Davi, que mandou eu trazer essa palavra nessa noite, Ele quer você andar de cabeça erguida, Ele quer ver você alegremente cantando hinos de louvores, Ele não quer mais ver você desanimado, pensando em parar na jornada, dando ouvido a pessoas que não têm nada de Deus, mas são mensageiros de Jó, que só levaram coisas ruins para ele. Deus está dizendo a partir de hoje, aguça bem os teus ouvidos, coloca o colírio do Espírito Santo nos teus olhos, porque tu verás a minha glória, projetos, tu ouvirás a minha voz, eu falarei contigo, tu falarás comigo, e todos verão o que eu vou fazer na tua vida. Deus de Davi está aqui nesta noite. Ele tem um projeto na tua vida. A minha pergunta para você é essa: Deus algum dia falou com você? Quem já ouviu uma mensagem profética aqui para você, particularmente? Só levante a mão quem já recebeu uma mensagem profética. Eu sou o primeiro.